Lucas capítulo 8, versículo 22. Aconteceu que um daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertando-o do sono, disseram: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio bonança. Então disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus prostrando-se em terra, exclamou, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. Embora procuraram conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impedido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciar à cidade e pelos campos. Amados, nós estamos numa série falando sobre as armas da nossa guerra. Existe a realidade da guerra, existe a realidade do mundo espiritual e existe a realidade do reino de Deus. Essas três realidades precisam estar na nossa consciência. Essas três realidades precisam estar firmados em nosso coração para que possamos viver a vida que Deus nos deu, cumprir o propósito que está sobre os nossos ombros e abençoar as pessoas ao nosso redor. Essas três realidades precisam estar muito claras na nossa mente, porque a falta da consciência da guerra, a falta da consciência do reino de Deus e a falta da consciência da identidade que temos em Cristo Jesus nos atrapalha no decorrer da vida. Então nós inauguramos essa mensagem hoje pela manhã e vamos agora, durante o mês inteiro, falar sobre ela e aprender sobre essas verdades espirituais extremamente importantes para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as nossas empresas, para os nossos ministérios. Eu me lembro uma vez que eu estava comendo numa pizzaria, isso era na cidade de Viamão, lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu estava ajudando uma igreja naquela ocasião. E eu, sentado à mesa, comendo uma pizza depois do culto, eu vi um vulto passando por mim assim. Falei, uau, que estranho. Guardei no meu coração aquilo. Depois, novamente, eu vi aquele vulto. Perguntei para os irmãos, fui fazer a checagem espiritual daquela situação e falei para eles: olha, vocês viram alguém passar atrás de mim aqui? Não, pastor, não passou ninguém não. Você tem certeza que não foi nenhum garçom servindo a pizza aqui? Falei, não, de forma nenhuma. Falei, pois bem. Guardei aquela palavra, aquele discernimento do meu espírito. De repente o Espírito Santo me trouxe luz dizendo: há um espírito de falência geracional sobre esse estabelecimento. E é por causa disso que nenhuma instituição, nenhum empreendimento dá certo aqui. Eu falei assim, ok. Aí eu guardei aquilo. Chegou um garçom servindo uma pizza gostosa. Falei, o dono da empresa está aqui? O dono do restaurante está aqui? Falei, por acaso está ali? Quase nunca está aqui à noite, mas hoje ele está aqui. Falei, você pode chamá-lo? Falei assim, posso. Ele chegou e falei, senhor, olha, eu não sei se você acredita ou não acredita. Eu não sei se você está
inteirado da realidade do mundo espiritual. Mas eu sou um pastor e eu estava comendo a pizza, por sinal maravilhosa a sua pizza, está de parabéns. Mas o Senhor me deu uma palavra de conhecimento. Expliquei para ele um pouquinho o que era a palavra de conhecimento e disse: o Senhor me falou tal. Ele fala assim: olha, é verdade. Eu estou aqui com a empresa, tem um produto maravilhoso, um serviço maravilhoso. Nós estamos praticamente falidos, eu praticamente vou ter que fechar as portas. Falei: olha, eu gostaria muito de orar por você, se você quiser. E eu dei meu telefone para ele, para que a gente orasse. E eu estou esperando ele me ligar até hoje. Não me ligou. Sabe o que aconteceu? Fechou o restaurante. Às vezes as pessoas ignoram as realidades espirituais e elas não têm a consciência do quanto o mundo espiritual influencia a realidade da vida. Eu me lembro, eu era bem novo convertido, mas novinho convertido. Eu me converti, logo entrei para o seminário. Então eu usei uma tática que o meu professor me ensinou, e eu adoro ensinar o que me ensinaram, que o melhor método de aprendizado é você ensinar para alguém o que você está aprendendo. A melhor forma de você aprender é você ensinar para alguém o que você está aprendendo. Aí eu tinha aulas no seminário de segunda a sexta, seminário teológico, 4 horas de aula todo dia. Mas no domingo eu pegava a condensação do ensino e ensinava na escola dominical. E um dia eu fiz um evento especial, nós iríamos ensinar sobre o espírito da liderança servidora, o quanto é importante o líder servir, fundamentado num propósito, numa missão e transformando o mundo ao seu redor. E eu queria usar um filme. Naquela época nós tínhamos os videocassetes. Quem é da época do videocassete aqui? Olha só, vocês têm mais de 15 anos de idade, né? E aquele era o videocassete, era de 6 cabeças, era o mais poderoso videocassete que nós poderíamos ter, né? Era super VHS. Então, mais ou menos assim, é como se fosse o nosso 8K de hoje em dia. Bem, tudo preparado, funcionando, tudo direitinho funcionando. Então, quando chega na hora de eu colocar o vídeo, esse barulhinho está quase me incomodando. Garanto para você que não está me incomodando, mas está quase me incomodando. E se eu já parei quase me incomodando, na hora que me incomodar, eu vou roubar esse celular de você e vou tacar no chão. Mas vamos lá. Posso voltar a pregar? Ok. Então vamos lá. Então a gente precisa parar para pensar sobre isso. Aí estava lá no videocassete. Estava lá olhando aquela situação. E coloquei a fita para funcionar. Aquela fita, eu colocava e não ia. 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 Chamei os técnicos da igreja. Eles mexeram no fio, trocaram de fio. Eu colocava a fita e não ia. Colocava a fita e não ia. Colocava a fita e não ia. Bem, eu sei que eu gastei uma meia hora, 40 minutos para fazer aquela fita funcionar. E não funcionava. Bem, chegou uma hora, eu falei assim, tá bom, deixa para lá. E eu tinha um convidado. Eu ia falar a primeira sessão e o convidado ia falar a segunda sessão. Falei, vamos fazer o seguinte, irmão. Se eu não atrapalhar o cara que está vindo, eu já perdi 40 minutos da minha ministração. Vamos continuar firme aqui. Bem, ministrei, foi uma bênção, Deus operou da mesma forma. Quando aquele camarada chega, um homem mais experiente na fé, eu era um menino na fé, né, imaturo na fé. Ele chega assim, irmãos, parecia cena Spielbergiana. Ele entra assim, aquele jeitão de profeta assim na sala. Quando ele abre a porta, fala assim, tô te vendo. Tá vendo quem? Ele não sabia de nada. Ninguém tinha falado nada com ele. Tô te vendo sentado aí em cima do videocassete. Faz, tá vendo quem sentado no videocassete? Seu demônio encardido. Você sai daí agora. Irmãos, aquilo impactou. Eu era um novo convertido. Eu saí dali mais crente do que você possa imaginar. O videocassete, a fita estava lá. Quem lembra do videocassete mesmo aqui? Lembra? Você tinha que empurrar a fita, não tinha que empurrar a fita para ela engolir a fita e começar a funcionar? A fita estava ali parada assim, na hora que falou, sai! O vídeo vai fazer automático assim, e começou a passar a fita. Irmãos, o pessoal que estava na sala de aula, foi um batismo no Espírito Santo, foi um falar em línguas, foi um reteté, foi um fogo. E ele assim, como se tivesse comido arroz e feijão.
como se nada de extraordinário estava acontecendo, mas era um bando de gente inocente que não entendia a realidade do mundo espiritual. Depois, quando eu expliquei para ele, falei, agora está explicada a realidade. Então, eu estou contando 2 exemplos, assim, um que pode mexer com uma estrutura empresarial, que pode mexer com a história de uma família, em outra realidade, que pode mexer com uma coisa simples, como passar um videocassete. A realidade do mundo espiritual, ela não pode ser ignorada. Esse texto aqui, que nós acabamos de ler, você acha que aquela tempestade aconteceu simplesmente porque Jesus estava pegando o seu barquinho de final de semana e dando um passeiozinho, relax com os seus discípulos. Ele estava ali naquele dia dizendo assim, nós já trabalhamos muito a semana inteira, nós já fizemos muito pela obra de Deus, vamos tirar um momento de descanso e de relax? Não, toda missão, em contrapartida, vai ter uma investida do inferno. Quando Jesus falou, vamos para o outro lado, ele sabia o que iria fazer lá. Ele sabia o que iria realizar na terra dos Genazarenos. Ele sabia o confronto espiritual que existiria lá. Por isso o contra-ataque, por isso a oposição. Às vezes eu observo que as pessoas, elas querem lidar com as coisas espirituais como se fossem meramente naturais. Eu vou simplesmente fazer isso em nome de Jesus, como se o inferno fosse ficar ali sentado, sem criar algum tipo de resistência. Eu vou levantar a minha família, vou cuidar bem da minha esposa, do meu marido, vou criar bem os filhos, e como se os pais, então, só com as boas intenções, pudessem levantar os seus lares, e ali o demônio vai ficar fora de dentro de casa. Eu vou construir uma empresa, porque eu tenho boas estratégias, eu tenho recursos, eu sei fazer negócios, então eu vou prosperar. Não, queridos, você tem que entender a realidade do mundo espiritual. Você não pode entrar na dimensão da vida negando a realidade do mundo espiritual. Ao longo da minha caminhada, eu vi pessoas passando pela mesma tempestade que esses discípulos passaram. Eu já vi ao longo da minha vida pessoas passando por problemas que eles não sabiam a origem, não sabiam de que forma e por que estavam passando aquilo, até que a luz do Senhor entrou no coração deles. Eles achavam que era simplesmente um fato qualquer, eles achavam que era simplesmente um ataque qualquer. Não, repita comigo por gentileza, o contra-ataque do inferno sempre vai ser proporcional à missão. Deixa eu ilustrar um pouquinho mais para vocês aqui. Se Jesus tivesse chamado seus discípulos, falou, vamos dar uma voltinha ali no shopping. Se Jesus tivesse chamado seus discípulos, vamos tomar um sorvetinho ali. Olha, vamos para um culto, e depois do culto a gente vai comer pipoca e cachorro quente. Numa escala de 0 a 10, sabe qual que seria a resistência? 0. 0. O diabo não cria resistência para gente que não tem propósito. O diabo não vai levantar tempestades para gente que já está perdendo a sua vida. O diabo não vai criar tempestades para quem já é destruidor do seu lar, da sua empresa, dos seus negócios. Mas toda pessoa que se põe numa missão, toda pessoa que se põe num propósito divino, ela tem que ter a ciência de que existe a realidade do mundo espiritual. Você que é homem, qual a consciência que você tem como um sacerdote do seu lar, da influência espiritual sobre o seu lar? Você como mulher que deveria ser sábia, qual é a sua consciência da realidade espiritual sobre a sua idoneidade, sobre o seu governo dentro de casa com seu marido e sobre seus filhos? Deixa eu te fazer uma pergunta, você como empresário, você como homem de negócio, mulher de negócios, qual a sua consciência da realidade do mundo espiritual envolvendo os seus negócios? Eu poderia usar aqui N exemplos bíblicos. Vamos pegar alguns. A religião fétida e sepulcral que não abre os olhos das pessoas e acham que tudo é natural. O evangelho é uma comunicação filosófica e de forma filosófica e intelectual a gente resolve a vida. Mentira! A Bíblia fala sobre a mulher que estava com hemorragia.
E ela havia gastado tudo o que tinha para curar aquela doença e não curava, porque o problema era espiritual. A Bíblia fala da mulher corcunda, que também estava no meio da congregação por anos e anos e anos e anos e anos e anos, e não via sua libertação. E Jesus falou claro para ela, como não libertar essa mulher, filha de Abraão, cujo Satanás está escravizando a vida dela. É muito fácil nós estarmos sendo engolidos pelo inferno. É muito fácil nós estarmos sendo atacados por Satanás. E a ignorância nos manter na posição escrava. E a ignorância nos manter na posição de vítimas. E a ignorância nos manter no olho da tempestade sem solução. Nós precisamos trazer espiritualidade para o contexto natural da vida. Nós precisamos trazer consciência espiritual para as questões práticas da vida. Porque nós não podemos ter uma espiritualidade mística achando que ela só se manifesta de forma Spielbergiana, quando os demônios apontam os seus chifres e eles vêm com os seus tridentes tentando nos ferir. Não! A espiritualidade do mal ou do bem, de Deus ou dos demônios se manifestam na realidade diária da vida. Se tinha algo comum para aqueles discípulos era navegar. Eles eram pescadores, estar num barco era comum, estar no lago de Genezaré, da Galiléia era comum, estar praticando aquilo que eles viviam era comum, só que eles não souberam discernir. Eles foram lá e de forma natural, Jesus, Jesus, não te dá que nós vamos afogar, não te dá que nós vamos naufragar, não te dá, Senhor. Eles mesmos estavam ali como que não sabiam fazer nada. Eles estavam ali como quem estavam com as mãos atadas, por causa da ignorância. Queridos, nós precisamos trazer consciência. De manhã eu preguei muito sobre isso. Mais de 1 hora de mensagem sobre isso. Eu aconselho você a ouvir. Vai no grupo familiar que nós vamos discutir esse assunto na próxima semana. Isso é muito, muito importante. O que você está enfrentando com o seu marido, você está enfrentando com a sua esposa, que está enfrentando com os seus filhos, está enfrentando a sua empresa, não olhe de forma natural. Essa tempestade era proporcional à missão. Quem que eles encontraram lá logo na margem do rio? Um endemoniado, gadareno, com uma legião de demônios. Por isso que os impedimentos. Segunda verdade aqui, quando você entrar na realidade espiritual, quem que te move? A missão ou as circunstâncias? Eu acho interessante as pessoas. Um dia chegou uma irmã para mim, pastor, eu quero ter paz. Tá bom. Pastor, eu quero ter uma vida sem problema. Falei, tá bom. Pastor, eu quero ter uma vida sem dificuldade. Falei, tá bom. Você pode orar por mim? Falei, posso. Senhor, mata ela. Uma vida com plena paz. Uma vida sem problema nenhum. Uma vida sem dificuldade. Ainda eu brinquei com ela. Só morta, ainda morrendo bem. Porque se morrer mal, vai para o inferno. Vai piorar a situação. Eu acho que as pessoas parece que são iludidas com a vida. Principalmente alguns crentes, eles são iludidos com a vida. Eles acham, não, agora aceitei Jesus, o mar nunca mais vai se levantar contra mim. Eu aceitei Jesus, agora vai ser céu na terra. Eu aceitei Jesus, agora não vou ter problemas. Jesus nunca falou isso para nós. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Você precisa aprender a manter o bom ânimo no meio da na navegação da vida. Tempestades vão surgir, não tem, é inevitável. E sempre, vou repetir 1 milhão de vezes essa mensagem, sempre vão ser proporcionais à sua missão. Principalmente quando você quer colocar a vida no eixo. Quando você quer colocar a vida no prumo certo. Quando você quer colocar as coisas no lugar que deve ser colocado. É impressionante como o nível de resistência é absurdo. E as pessoas começam a dizer, não, mas Deus não está comigo pelos problemas. Deus não está comigo porque as coisas não estão acontecendo. Deus não está comigo. Não, querido, falta realidade. Realidade, sensatez, falta revelação do mundo espiritual para você. Abra os teus olhos e entenda. A tempestade é real, ela não é natural. E ela é proporcional à missão. E Deus não vai te poupar.
de passar por tempestades da vida. Ele pode até te tirar do meio da tempestade. Ele não vai te poupar de passar pela fornalha. Ele pode ser o quarto homem lá. Ele não vai te poupar de entrar na cova dos leões. Ele pode fazer aqueles leões virar um edredom macio e te esquentar a noite inteira. Nós precisamos deixar de ter uma fé infantil e ter uma fé madura e entender a realidade do mundo espiritual que vivemos. O mundo jaz no maligno. O diabo não vai entregar as riquezas que lhe pertencem de mão beijada. O diabo não vai entregar para você as circunstâncias que vão ser como chaves que vão abrir portas para vocês de graça. Você tem que entender a realidade do mundo espiritual. Então a minha pergunta pela segunda vez é: o quanto a missão é mais importante para você do que a situação que você está vivendo? Porque tem pessoas que eu fico perguntando, será que ela está numa missão mesmo? Porque na primeira dificuldade ela desiste. Na primeira dificuldade ela olha para trás. Na primeira dificuldade ela duvida de Deus. Na primeira dificuldade ela fala, parece que eu escolhi o caminho errado. Um dia uma pessoa chegou para mim, pastor, será que eu escolhi o caminho errado? Eu falei, por que você está perguntando isso? Não, porque eu estou passando por problemas. Será que eu tivesse escolhido outro caminho, eu não estaria passando por esses problemas? Com certeza não estaria passando por esses problemas, mas por outros estaria. Porque todo caminho tem a sua dificuldade. Todo caminho tem a sua luta. Todo caminho tem a sua peleja. Todo caminho tem mar revolto. Todo caminho tem opositores. Todo caminho tem opressões a serem colocadas no seu devido lugar. Então nós precisamos estar atentos para que a ignorância não tome conta do nosso coração, mas que pela realidade do mundo espiritual a gente se mantenha no que Jesus falou, vamos para o outro lado. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que fala mais claro no seu coração? É a sua missão de vida ou as circunstâncias que você está vivendo? O que fala mais alto na sua vida é o propósito que você colocou ou o momento que você está vivendo? O que fala mais alto na sua vida é o seu objetivo que Deus plantou lá, vamos para outro lado? Ou a circunstância? Circunstâncias mudam, mas a palavra de Deus não. Circunstâncias alteram, mas Deus não tem nele sombra de variação. Tudo pode mudar ao nosso redor, mas Deus continua sendo o mesmo. E muitas vezes a vida, Deus nos permite passar por situações para sondar o nosso coração. Deuteronômio fala, eu te deixei passar fome, como também te dei pão. Eu deixei de fazer, sabe para quê? Para ver o que estava no coração. É impressionante como a gente é crente, até debaixo d'água, quando a gente não está no mar. Mas é só pegar o barquinho na primeira marola, Jesus, vou morrer, acabou a vida. Primeira situação simples da vida, ela está querendo desistir da sua missão. Então essa é a segunda verdade desse texto, que eu gostaria que você parasse para pensar. A terceira verdade que eu quero que você medite aqui, é que Jesus, ele estava dormindo. Ele estava no meio da tempestade junto com os demais. Eu quero te perguntar, eles estavam no mesmo barco, sim ou não? Tem alguém comigo aqui? Eles estavam no mesmo barco, sim ou não? Eles estavam na mesma tempestade? Eles estavam enfrentando o mesmo problema? Por que atitudes tão diferentes? O mesmo contexto, com atitudes tão diferentes. Tudo é uma questão do quanto nós somos edificados no nosso homem interior. Eu tenho pregado aqui incansavelmente sobre edificar o seu homem interior. Todas as vezes que seu homem interior ele é mais fraco do que o que está acontecendo aqui fora, você vai se tornar vítima. Todas as vezes que seu homem interior ele é mais forte do que está acontecendo aqui fora, você vai passar pela tempestade e vai chegar do lado de lá. O fato é que muitas pessoas, à semelhança daqueles discípulos, são
Deus, no meio da tempestade, e aí revela a sua displicência com o mundo espiritual. Aí revela a sua displicência da falta de oração. Aí não adianta, cara, não adianta você aprender a orar no meio da tempestade. Você não tem força, porque a tempestade vai te trazer agonia, a tempestade vai roubar o seu ânimo, a tempestade vai te trazer um monte de dúvida. Você tem que aprender a orar quando você está lá na outra margem. Você tem que aprender a andar com Deus no momento em que você tem tempo para edificar. Porque tem gente que só ora e só começa a buscar a Deus com um problema. E eu acho que é por isso que Deus não tira o problema da sua vida. Se você olhar o texto, Jesus passou a noite inteira em oração para enfrentar aquele problema. Será que você pode pôr isso na sua cabeça? Jesus é o cara que passou a noite inteira orando. Por isso que no meio da tempestade ele estava descansando. Os discípulos passaram a noite inteira fazendo o quê? Não sei. Eles passaram a vida fazendo o quê? Não sei. Porque eles parecem que nunca estavam preparados para orar. Eles parecem que nunca estavam preparados com o mundo espiritual. Eles estavam sempre com uma brecha aberta para o diabo poder entrar e tomar o coração deles. O coração de Judas estava aberto, o coração de Pedro estava aberto. Na hora da oração pesada, todos foram dormir, porque eles não edificaram seu homem interior. Quantos sabem que no mundo tereis aflições? Diga amém. Por que você não prepara-se antes? Se você sabe que vai ter, se você sabe que vai ter que enfrentar a realidade do mundo espiritual, se você sabe que você vai ter oposições na vida, se você sabe que ela é proporcional ao propósito de vida, por que ser tão displicente com o homem interior? Você observa um homem consciente da sua espiritualidade, da sua identidade, da sua missão, quando você vê a sua prática de jejum, quando você vê a sua prática de oração, quando você vê a sua prática de vida com Deus. Um homem sério em Deus, um homem sério com a realidade do mundo espiritual, que ele sabe usar as armas da sua guerra. Ele não fica comendo pipoca e cachorro quente. Ele não fica desperdiçando a sua vida no tal do celular, fazendo tim na hora do culto. Porque é um cara sério, ele está tratando as coisas de Deus com seriedade. Ele está tratando as coisas de Deus como quem entende a mente de Deus. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. E eu me pergunto, será que aqueles discípulos estavam cientes da missão que iriam enfrentar lá na frente? Será que eles tinham ciência do nível de batalha que iriam enfrentar? Não. E aqui que eu vou te dar uma outra palavra. Quem aqui é marido? Diga amém. Os maridos já se acovardaram. Vou tentar de novo. Quem aqui é marido? Diga amém. Mexeu com o brilho do homem, ele levanta rapidinho. Você já parou para pensar sobre se a sua família está preparada para a batalha espiritual? Quanto que você treina a tua família para a guerra? Quanto que você treina a sua esposa para a guerra? Quanto que você treina os seus filhos para a batalha? Essas atitudes mostram a realidade do mundo espiritual. Aí que você vê lá, o diabo comendo a orelha dos caras. Você vê o diabo destruindo a vida dos caras. Aí você vai conversar com eles. Eles, não sei, estava só dando uma voltinha de barco e uma tempestade surgiu. Eu estava só dando uma voltinha de barco assim para um relax, pegar uma brisa que vinha do mar da Galileia. E o Satanás se levantou aqui. Lógico, cara. Preste atenção no que você está fazendo com a sua vida. Mulheres, preste atenção. Eva parecia que estava brincando com a vida. Eu não quero pôr culpa sobre as mulheres, mas quero usar o princípio de Eva aqui. Eva foi lá onde não devia, ouvir quem não devia, comer o que não comia, trouxe para dentro de casa. O que você como mulher sabe está trazendo para dentro da tua casa? Em vez de ouvir a serpente, porque você não ouve seu marido. Ao invés de ouvir a cobra, por que você não ouve o seu marido? Não, pastor, porque ele é uma jararaca, não estou brincando. É pior. Aquela lá era cobra verde, não era tão venenosa. É que pensa. Mas deixando as brincadeiras de lado, qual é a realidade do mundo espiritual?
Os nossos filhos precisam ser treinados. Olha como que nós somos inocentes. Eu não estou aqui pregando assim uma mensagem misticista. Você pode perceber que os últimos 20 anos da nossa história, presta atenção, depois eu te trago provas científicas aqui. Os últimos 20 anos da nossa história, os nossos jovens e adolescentes foram treinados na feitiçaria para achar que a feitiçaria não tem força nenhuma. Os filmes infantis eram feitos. Sabe o que é Pocahontas da Disney? É o espírito da mata. Os demônios da mata. Pastor, você vai pregar? Não, querido. Você é contra a Disney? Não, eu vou na Disney todo ano. Faz tempo até que eu não vou agora, tem uns 3, 4 anos. Eu gosto de ir lá. Não sou contra, não sou esse tipo de crente radical. Mas eu também não sou inocente. Eu não sou inocente o que eles ensinam. Eu não sou inocente em relação ao que está sendo dito lá. E às vezes nós estamos numa vida como assim, vão vivendo e vão vivendo e vão vivendo. Não pode ser assim. Nós precisamos saber que a guerra é real e existem as armas da nossa guerra. Nós precisamos aprender o quê? A se posicionar como Jesus. Quando Jesus ele estava descansando, por que Jesus estava descansando? Porque ele sabia da sua identidade. Jesus tinha a sua fé estabelecida. Jesus não estava, ele estava preparado para aquele momento, por isso que ele não entrou em desespero. Jesus conhecia o Deus que ele servia, ele conhecia o propósito da sua missão. Jesus entendia a realidade da sua jornada até chegar do outro lado. Então Jesus aqui é o oposto do que eu estou falando até agora. Jesus aqui revela como nós deveríamos nos portar. Então, pegando tudo que eu falei agora, vamos ver de forma positiva. Repita comigo: a missão determina a oposição. Então Jesus sabia do que iria enfrentar. Tanto é que quando ele chega do lado de lá, ele não reclama do cansaço da batalha, ele não reclama nada, ele vai para o embate com Satanás. Ele já se levanta do sono e manda as ondas cessarem, ele manda o vento cessar, porque ele não estava lidando ali com meteorologia, ele não estava lidando ali com o furacão Milton, ele estava lidando com ataques demoníacos, ele sabia disso. Por isso que ele disse: vento, cesse, mar, se acalme. Ele estava dando palavras de comando sobre a sua vida. Quando você está numa guerra, quando você está numa jornada de vida, quando você está numa missão, você tem que saber marcar posição. Entendeu? O descanso aqui, preste bem atenção, o descanso de Jesus naquele barco é alguém que estava dizendo: eu conheço o Deus a quem eu sirvo, eu conheço o Deus a quem eu entreguei meu coração, eu conheço o Deus que me deu a missão, conheço o Deus que pode fazer infinitamente mais e abundantemente além. Satanás não entrou com a preocupação no coração de Jesus. Satanás não entrou trazendo desespero para Jesus. Assim tem que ser nós. Eu sei da realidade da batalha. Quantos sabem? Diga amém. Eu sei que no mundo tereis aflições. Quantos conhecem essa realidade? Diga amém. Mas em momento algum eu vou perder a minha paz. Em momento algum eu vou perder a minha fé. Em momento algum eu vou entrar em desespero. Sabe por quê? O meu barco não vai afundar, eu vou chegar do outro lado, a minha missão não vai ser sabotada, porque eu não estou numa missão pessoal, eu estou numa missão divina, e o Deus que me chamou é poderoso para cumprir a sua palavra, pois aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o fim. Por isso que eu estou no descanso. Então muito dos ataques demoníacos é para tirar você do seu senso de gravidade. Muito dos ataques demoníacos é tirar você da sua estabilidade emocional e espiritual, porque ninguém consegue viver a realidade da guerra se as suas emoções se abalarem. Ninguém consegue viver a realidade da guerra se a sua espiritualidade fracassar. Então eu tenho uma alma que conhece o Deus que ele serve, igual Jó falou: eu estou certo que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Eu estou certo, ainda que o curral esteja vazio, ainda que as
não haja animais no campo, ainda que a figueira ou a videira não floresça, a minha alma há de louvar e engrandecer o meu Deus, aleluia. A minha alma está no lugar de descanso, porque eu conheço o Deus a quem sirvo. Esse era o descanso de Jesus. Será que o diabo tem esse gatilho na sua alma tão fácil, que rapidamente você entra em desespero? Rapidamente você começa a dizer: vamos morrer, ai, vai acabar a vida, ai céus, ai terra, meu Deus. Ei, para um pouquinho aí. Onde estão as suas declarações de fé? Onde estão os seus posicionamentos de fé? O levantar de Jesus aqui não era apenas uma fé que descansava, mas logo quando Jesus se levanta, Ele dá ordens aos demônios que estavam causando aquele vendaval, aos demônios que estavam causando aquela tempestade: cesse, aqui não. Isso fala de identidade. Você tem que saber quem você é. Escute bem. É muito importante você entender o que eu estou falando aqui. Muito importante você entender o que eu estou falando aqui. A realidade da guerra não nos coloca numa medição de forças com o inferno. Eu não estou aqui para medir forças com o inferno. Eu estou aqui para dizer para o inferno que ele é derrotado. Nos dois améns. Eu não estou aqui para vencer o inferno, porque Jesus já venceu o inferno. A Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A palavra do Senhor nos diz que nós somos em Cristo Jesus mais do que vitoriosos. Às vezes a gente, quando fala sobre a realidade da guerra, é mais ou menos assim: ai meu Deus, será que eu vou vencer? Ai meu Deus, será que eu vou passar por isso? Não é se você vai vencer, você já é mais do que vencedor. Não é se você vai passar, você já passou por isso. Você não precisa se prender no vale da sombra da morte. Já se veja sentado à mesa diante dos seus inimigos, e eles terão que ver o Senhor fazendo o seu cálice transbordar. Aleluia! Às vezes o nosso equívoco de fé, a gente dá para o diabo a chance de que talvez ele vai ressuscitar do inferno. Não, na ótica de Deus, o diabo, ele já foi sentenciado ao inferno. Na ótica de Deus, o diabo não tem mais a chave da morte. Na ótica de Deus, o diabo não tem mais a chave do inferno. Na ótica de Deus, Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus, acima de principados e potestades. Na ótica de Deus, você está sentado com Jesus Cristo agora, naquele lugar de vitória. Na ótica de Deus, é nessa ótica que você tem que se ver. Cesse as discussões, cessem as brigas, cesse os espíritos malignos de dentro da minha casa. Cadê a sua autoridade de crente? Cadê a sua autoridade de homem de Deus? Cadê a sua autoridade de mulher de Deus? Não adianta você ficar igual os discípulos lá: ai, vai morrer, ai, vai morrer, ei. Cadê a sua fé? Jesus, ele se levanta no meio da tempestade e fala: ei, cadê a fé de vocês? Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Ter fé de que a viagem vai ser tranquila, ilusão. A vida nunca vai ser tranquila. A vida sempre vai ter que ser vivida pela fé. Ai Senhor, não se dá que o mar se revolta. Ei, cadê a sua fé? Muitas vezes nós somos como esses discípulos. Nós ficamos contando para Jesus o problema. E quando Jesus quer que você conta para o problema, que você conhece a Ele. Evento, eu tenho uma missão para cumprir. Evento, eu tenho um lugar, um destino para chegar. Ei, tempestade, eu sei que eu vou chegar do outro lado. E você saia do meu caminho em nome de Jesus. Você saia do meu caminho em nome de Jesus. Um dia uma pessoa chegou para mim: pastor, quando você prega sobre fé, parece que você tem uma vida perfeita. Eu falei: parece não, eu tenho. Pastor, quando é que você não tem problema? Eu falei assim: depende da ótica.
Falei, como assim dependendo da ótica? Eu falei assim, dependendo da ótica. Aí ela falou, deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Falei, e se de repente você tiver uma doença e morrer? Eu falei assim, qual o problema? Eu já estou garantido, meu nome já está escrito no livro da vida. Eu só vou ser promovido. Eu não vou ser derrotado pela doença. Eu não vou ser derrotado pela doença. Alguém entendeu aqui ou não? Porque tem gente que fica doente e perde a fé. Tem gente que passa por problema e perde a fé. E eu não sei a forma como eu vou me encontrar com Jesus. A única coisa que eu sei é que eu vou encontrar com Ele, aleluia. Eu já estou garantido, eu já sou mais do que vitorioso. Sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente pensa na vitória numa jornada curtinha, que a gente vai sair daqui de uma margem e vai chegar na outra. Se você tiver uma perspectiva de eternidade, você já é mais do que vitorioso. Se você tiver uma perspectiva de eternidade, você já está no lugar onde Deus projetou para você estar. Você já tem uma casa preparada, você já tem uma mansão para morar, você vai estar eternamente com Ele. Mas o problema é que a nossa fé é só circunstancial, só circunstancial. Abra os seus olhos, entenda a realidade da vida num campo mais amplo, aleluia. Ainda eu falei para ela, e mesmo que eu passe de uma margem a outra por uma circunstância, seja por falta de dinheiro, seja por uma enfermidade, seja por uma luta, eu não sou daquele tipo de gente que joga a toalha branca dizendo acabou a batalha. Não, eu sou daqueles que vão até o fim. Eu não sou daqueles que retrocedem, aleluia. Onde está a sua palavra de fé? Porque parece que quando a gente fala do mundo espiritual e põe os demônios no meio dessa realidade, parece que eles são mais fortes que Jesus. Parece que eles têm mais força do que o nome de Jesus. Parece que eles conseguem mais acesso a nós do que o espírito de fé. Não pode ser assim, meu irmão. Se o demônio pode causar tempestade, Jesus pode causar abundância. Se o diabo pode trazer problemas, Jesus pode trazer mais do que soluções. Se o diabo pode se levantar, Jesus já está levantado acima de principados e potestades. É uma questão de perspectiva. Uma questão de perspectiva. Por isso que Jesus, Ele chama a atenção daqueles irmãos e fala assim: ei, onde está a vossa fé? Onde está o espírito de fé para enfrentar a realidade espiritual? Onde está o espírito de fé para você se posicionar como mais do que vitorioso? Onde está o espírito de fé para você se levantar a favor da sua família? Onde está o espírito de fé para você se levantar a favor do seu marido? Onde está seu espírito de fé para você se levantar a favor da sua esposa? Onde está seu espírito de fé para levantar-se a favor dos seus pais, dos seus filhos? Onde está seu espírito de fé para se levantar a favor da sua empresa? Onde está seu espírito de fé para se levantar? Ei, você é um crente, você é um filho de Deus, você é um redimido, você é mais do que poderoso, você tem uma identidade inabalável. É real a batalha, é real, mas também é real o que você se tornou em Jesus Cristo. Também é real a autoridade que você tem em nome de Jesus. Também é real o poderoso nome de Jesus sobre a sua vida. Eu concluo dizendo, com a mesma pergunta que eu fiz, eu vou fazer de novo. Jesus e os discípulos estavam na mesma tempestade? Jesus e os discípulos estavam no mesmo barquinho? Jesus e os discípulos estavam na mesma missão? Por que atitudes tão diferentes? Você pode escolher essa noite de qual grupo que você faz parte. Do grupo de Jesus que descansa? Do grupo de Jesus que sabe a quem serve? Do grupo de Jesus que reconhece a autoridade que tem? Do grupo de Jesus que não nega a realidade da batalha, mas também não se amedronta, porque sabe que no meio do furor, Deus continua sendo Deus, aleluia. De qual grupo você faz parte? Então, antes de você se levantar, Du já se levantou profeticamente, se levante escolhendo de qual grupo que você, a partir de hoje, vai fazer parte. Como que você vai enfrentar a realidade do mundo espiritual? Como que você vai enfrentar a realidade de Deus e a realidade do demônio na realidade da vida? Pensou um pouquinho?
Então se levante aí. De qual grupo que você vai fazer parte hoje?